A principal dúvida dos cartoleiros para a rodada é quem escalar, Hulk ou Veguete. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma comparação bem bacana entre os dois para ajudar você a escolher. Vou analisar os confrontos dessa rodada e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 16 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo para falar de Cartola FC. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas futebol, fantasy game de modo geral, sempre focando em muita análise de dados, tá? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, antes de a gente falar da rodada 16, vamos falar um pouco do nosso desempenho na rodada 15, tá? Então, o nosso time do canal aqui fez 81,90 pontos, ficamos bem acima da média, conseguimos ganhar algumas cartoletinhas também, foi um desempenho que eu gostei bastante, tá? O time dos sócios fez 90,60 pontos, também mandou muito bem, ganhou mais algumas cartoletinhas. Falando um pouquinho das análises que a gente fez na última rodada, né? As unanimidades aí, Estevão, Pedro e o Matheus Pereira, realmente se provaram como unanimidades, mandaram muito bem. O Gerson não deu certo como uma aposta aqui, não deu muito certo, né? Foi meio complicado aqui. Mas uma coisa interessante foi o seguinte: primeiro, a gente pegou dois SGs, que foi o do Cruzeiro, que a gente dobrou o Cruzeiro e pegou o do Fortaleza também. Interessante, porque na rodada 13 e 14, o SG número 1, que foi Palmeiras, e o time do Bahia tinham pegado SG. Nessa, o SG 1 e 2 da rodada não conseguiram, não deram certo, mas o do Cruzeiro, do Fortaleza, do Botafogo, do São Paulo e do Palmeiras conseguiram pegar SG. Então, a nossa tabela aí de SG está cada vez chegando mais perto de acertar mais SG, tem sido bastante importante. Nessa rodada conseguiu salvar bastante a gente, tá? Depois de analisar os confrontos, eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui, tá? E também nossa tabela de atacantes, né? Pedro e Estevão tinham os dois maior probabilidade de participar de gol. A terceira era do Lucero, acabou indo muito bem. E a quarta estava dividida entre Luiz Araújo, que não fez gol, mas gerou bastante média básica, e o Wesley. E a gente bancou o Wesley na informação do Lucas Colar, e ele começou no banco, né? Isso prejudicou muito nossa pontuação. Se a gente tivesse ido com o Luiz Araújo ou Lucero aqui, a gente conseguiria também ter chegado perto dos 90 pontos, igual o time dos sócios, né? E depois ainda a gente teve aqui o Luciano também com a probabilidade alta de participar de gol e fez gol, então teve uma tabela que está ajudando bastante aí os cartoleiros, tá? Mas enfim, essa rodada já foi a rodada 15, vamos agora para a rodada 16, em que a gente vai ter apenas 8 jogos, tá? Então a gente não vai ter os jogos do Bragantino e a Internacional e não vai ter o jogo de Cuiabá e Juventude, né? Os dois, Internacional e Juventude, vão se enfrentar em jogo atrasado aí pela Copa do Brasil. E a rodada vai começar aí às 6h30 na quarta-feira, com Grêmio e Cruzeiro. E às 7 vamos ter Vasco, Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia. Provavelmente a gente vai ter a escalação desses 3 times, tá? Então já anotem na agenda de vocês aí. Vou tentar começar a nossa live às 5h40, tá? 5h45 por aí. Amanhã, então, anotem. 5h40, 5h45 nossa live para fechar o nosso time, tirar as últimas dúvidas de vocês, analisar o time com o pessoal. Vamos, se vocês baterem a meta de likes, que eu vou falar depois qual que vai ser, a gente vai mostrar nossa tabelinha de atacantes também. Então, anotem na agenda aí, tá? Então, vamos analisar os confrontos aqui da rodada, usando o Joga 10 News do SofaScore. E depois a gente passa os melhores SGs e passa as dicas por posição ali, fazendo as comparações, trazendo os atletas favoritos para a rodada, tá? Bora lá, então. Vamos começar com as análises de confrontos aqui, usando o Joga 10 News. E o primeiro jogo da rodada é entre Grêmio e Cruzeiro, tá? E aí você vai pensar, pô, o Cruzeiro tá super bem, né, no Campeonato Brasileiro, tá em 7º colocado aqui, enfrenta o Grêmio, que está lá na zona de abaixamento, tomou um 3-0 do Juventude. Mas eu acho que o fator mando de campo importa, tá? E assim, se a gente pegar o Cruzeiro jogando como visitante, é um time que o desempenho dele cai bastante, tá? Esse é o 15º. Tem apenas uma vitória o time do Cruzeiro, que é contra o Atlético Goianiense, que é o pior mandante, né? Marcou apenas 4 gols e tomou 13, tá? Claro que o Grêmio, mesmo em casa, também não tem um desempenho muito bom, assim, né? Ainda é um desempenho mais frágil, mas já melhora um pouquinho, é o 12º colocado. E o Grêmio deve ter a volta de alguns jogadores importantes. Então, Vidia Sante já mais entrosado com o time, né? O Soteldo, a Venezuela foi eliminado, o Soteldo deve voltar aí. O Grêmio jogando em casa, vai ter um meio de campo bastante forte, deve ter a volta do Kahneman também. Então, acho que é um jogo equilibrado, tá? Falando de peças interessantes que a gente tem para esse jogo, a gente tem o Cristaldo, que esse ano tá gerando bastante média básica, jogador de pênalti do Grêmio, tá?
é um cara que sempre participa bastante de gols aí do time. E do lado do Cruzeiro a gente tem o Matheus Pereira, né? É um cara muito regular, muito participativo do time também. E claro, o William vivendo uma temporada absurda aí, todo jogo o cara gera muita média básica. Nunca dá para descartar esses dois caras aqui. Do lado do Grêmio a gente tem um cristalzinho aqui que pode ser uma aposta interessante. Aliás, depois eu vou falar para vocês onde é que dá para apostar nessa rodada. Porque, por exemplo, o ataque está com opções mais fechadas ali. Então, onde é que será que dá para a gente tentar uma diferenciação, né? Principalmente pensando que está chegando no final do turno, muita gente está precisando de tirar ponto, né? Mas enfim, vamos lá para o segundo jogo aqui, entre Atlético Paranaense e Bahia, né? Então, assim, o Atlético Paranaense que vem oscilando bastante na competição. Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, vitória, derrota e um empate, né? Um time que tem feito bons e maus jogos aí alternados. O Bahia, que é um time que a gente sabe que fora de casa vai muito mal, né? Em casa tá super bem, mas fora a gente vê que o desempenho cai bastante aí. Era um time que vinha marcando gols. No último jogo contra o Palmeiras, acabou não conseguindo marcar, mas claro, o Palmeiras tem uma zaga muito mais sólida, né? Eu vejo esse jogo como ambas marcam, tá? A gente sabe que o time do Bahia tem tomado muitos gols de atacante, a gente comentou isso no jogo contra o Palmeiras, e teve gol do Estevão e do Rony, tá? Se a gente tivesse o Mastriani aqui, ele até poderia ser uma opção interessante para competir ali no ataque. Com o Pablo não me agrada muito, não, tá? E também não temos o Nicão, que é um cara bom de média básica, então, quem sabe um Eric aqui pensando na média básica. A gente deve ter a volta do Bento, tá? Eu imagino. Vamos ver, tem uma dúvida aqui dele do Léo Link, tá? E tem o Kaique Rocha também, mas não acredito muito no SG. E do lado do Bahia, é claro, a gente tem o Jean Lucas, sempre muito regular, jogando fora de casa. E o Everaldo, né? Tá devendo seus golzinhos, vindo uma sequência boa fora de casa, tem um tempo que não marca, tá? Um jogo mais periférico, que eu digo na rodada. A gente tem até algumas peças, mas não são principais aí pra rodada, tá? Vindo aqui para esse jogo, um jogo muito importante na rodada, tá, pessoal? Vasco e Corinthians, tá? Se a gente pegar o Corinthians como visitante, é um time muito frágil, a gente comentou isso no jogo contra o time do Cruzeiro. Tem 8 jogos, 2 empates e 6 derrotas, tá? E o Vasco melhorou bastante o seu desempenho, tá? Nos últimos 5 jogos do Vasco, aí são 3 vitórias, um empate e uma derrota em que vendeu muito caro a derrota contra o Bahia, lá na Fonte Nova, que o Bahia é sempre muito forte. Então, o Vasco melhorou muito aí com o novo técnico, né? Com o Paiva. O time tem produzido mais ofensivamente, tem se defendido um pouco melhor. E aí você pensaria, pô, o Vasco é bem favorito. Eu acho que o Vasco é favorito para esse jogo. Já vou falar de algumas pecinhas que eu acho que são interessantes de a gente escalar, tá? Mas eu tava dando uma olhada, eu gosto de olhar essas questões aí, pegando um retrospecto histórico entre Vasco e Corinthians, tá? E um dado que eu não sabia, um dado muito interessante, o Vasco não ganha do Corinthians desde 2010. Já se foram 14 anos que o Vasco não ganha do Corinthians, tá? Jogando em casa, fora, o Vasco tem um retrospecto muito ruim contra o Corinthians. Olha isso são jogos até 2011, até. De 2010 para cá. Não tem uma vitória do Vasco, tá? Tá certo que ficaram alguns anos que o Vasco estava na Série B, não jogou, tal, não sei o quê. Mas enfim, o Vasco tem tido muita dificuldade com o Corinthians. O Corinthians é um jogo desesperador esse daqui, o Corinthians precisa da vitória também, tá? Eu acho que o Vasco é favorito, mas a gente tem que tomar cuidado aí, tá? Quando que eu falei para vocês que a gente tem peças interessantes para escalar aqui, primeiro, Veguete, um nome muito forte, né? O Corinthians tomando muitos gols aí, muito fraco fora de casa. Não vai ter o Rodrigo Garro, que é a principal peça desse time, tá suspenso. Então, o Veguete é um cara muito importante. A gente tem o Watson, que melhorou muito o desempenho dele, tá? Ele tem jogado bastante média básica. Tem a lei do ex aí contra o Corinthians também, é um cara bem forte aqui para rodada, tá? Pode ser uma aposta bem legal para o meio de campo, a gente vai destacar depois o Watson aqui, tá? Pensando no setor defensivo aqui, eu acho que o Vasco pode ter um potencial de SG, porque o Corinthians tem tido dificuldade de marcar, né? Os últimos 2 jogos fora não marcou gols. Então a gente tem o Léo Jardim, o Corinthians é rei de imitar goleiro, né? Então, Léo Jardim fazendo um ótimo campeonato, um dos melhores goleiros do Brasileirão. Tem potencial, e os 2 laterais, tá? Lucas Piton, que nos últimos 3 jogos que ele jogou, tem 3 assistências, também lei do ex aí contra o Corinthians. E tem o Paulo Henrique, né? O Corinthians cede muito o design para lateral direito, né? O Wesley perde muita posse de bola. E vocês vão ver que o Paulo Henrique melhorou muito o desempenho dele com o Paiva, tá? Tem desarmado bastante mesmo. Então, são peças interessantes para a gente escalar aqui. Piton, Léo Jardim, Paulo Henrique, Adson, Veguete. Até um próprio Paiva aqui de técnico pode ser uma opção mais alternativa para a rodada, tá? Virou o próximo jogo aqui entre Palmeiras e Atlético Goianiense. Logo depois a gente vai falar de Flamengo e Fortaleza. São os principais favoritos da rodada, tá? O Palmeiras, que vem nos últimos jogos em casa, né? Pô, você vê, o Palmeiras já tá em 7, o melhor, mas assim, o Palmeiras jogou os primeiros jogos todos em Barueri. Nos últimos 5 jogos, jogou no Allianz Parque, foram 5 vitórias seguidas. O Palmeiras tá invicto no Allianz Parque, tá?
É um time que em casa se defende muito bem também, conseguiu segurar o Bahia 2-0, tinha ganhado do Corinthians de 2-0 também, tinha ganhado do Vasco de 2-0, então 3 SGs aí conquistados nos últimos 5 jogos. Então, Palmeiras muito forte. Só ficar de olho no seguinte: o Atlético Goianiense é um adversário chato jogando fora de casa, né? Oitavo melhor desempenho jogando fora de casa. Verdade que acabou perdendo ali do Bragantino de 3-1, mas vinha de alguns desempenhos ali, empate contra o Galo, vitória contra o Fluminense. É um time que costuma complicar, mas fala que o Palmeiras é super favorito para a rodada, tá? A gente tem o Estevão, que para mim é unanimidade para a rodada de novo, tá? O moleque tá voando, absurdo, né? Golaço que ele fez, uma baita assistência pro Rony, um cara muito forte para a rodada. A gente tem a dupla de ataque do Palmeiras ali que tá jogando com o Rony e Flaco, mas assim, uma rodada que a gente tem muitas opções boas no ataque, vai ser difícil de encaixar um deles. Mas para quem quiser tirar muito ponto aí, tá muito atrás nas ligas, Rony e Flaco pode ser uma opção interessante. A gente tem o Piquerez jogando mais ofensivo, tem o Rafael Veiga também, que fez um jogo ruim contra o Bahia, e no jogo ruim dele ele tirou 3,1 de média básica, tá? Então tá jogando muita bola. Aqui é quase unanimidade, tá? E outras peças aqui para apostar. E no setor defensivo, pensando em SG, a gente tem o Everton, o Atlético Goianiense tem finalizado bastante. Gustavo Gomes, pode ser jogador de pênalti, tem a bola aérea, é um cara muito forte, né? Torres aqui também mais baratinho, mas enfim. Palmeiras bastante favorito aí contra o time do Atlético Goianiense. Assim como o Flamengo também é bem favorito contra o time do Fortaleza, né? É claro que o time do Fortaleza é um time tecnicamente muito melhor do que o time do Atlético Goianiense, né? Se a gente pegar peça por peça. E o Flamengo vem de um empate aí contra o Cuiabá. Mas assim, o Flamengo em casa também é um time bastante forte, tá? Nos últimos 5 jogos teve esse empate contra o Cuiabá, mas vinha de 4 vitórias aí. E o Fortaleza, apesar de ser um time tecnicamente melhor do que o time do Atlético Goianiense, se a gente pegar o desempenho do Fortaleza fora, é um desempenho muito frágil, né? Em 6 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcou apenas 3 gols, tá? Então o Flamengo também tem um baita SG para rodada, tá? E aí, falando um pouco de peças para a gente escalar, a gente tem o Wesley jogando muita bola, tá? O Wesley, no último jogo, acabou fazendo menos pontos do que o Ayrton Lucas, mas gerando muito ponto de média básica, tá? A gente tem o próprio Ayrton Lucas, que achou uma assistência ali no último jogo, mas não gerou muita média básica. O Breno Lopes é um cara que perde um pouco mais a posse de bola do que o Pikachu, então o Wesley seria um cara de um pouco mais pensando em desarmes ali, tá? A gente tem a dupla de zagueiros, os dois zagueiros quase que iguais aí, né? O Fabrício Bruno foi melhor no último jogo, mas assim, depois a gente vai comparar ali, eles têm scouts muito parecidos, né? No último jogo foi um detalhe ali que fez o Fabrício Bruno melhor do que o Davi Luiz. Temos o Rossi também como uma opção de SG. Do meio para frente, pessoal, de novo, Luiz Araújo poderia ser uma dobra, assim como o Rony e Flaco. Muito difícil escalar ele com tantas opções boas no ataque, tá? Enfim, comentar dele. Pedro, unanimidade de novo para a rodada, né? A fase dele é absurda aí nos últimos 5 jogos jogando em casa. 3 gols e 3 assistências. E a gente tem posta no Gerson, não deu certo na última rodada, mas a gente, quem sabe, pode manter a teimosia nele ali. É um cara sempre muito, muito bom de cartola, né? O Gerson finalizando bastante também. Um cara que me agrada bastante para a rodada, tá? E aqui, claro, são os dois principais jogos aí, é onde a gente tem que focar. Às vezes a gente fica meio tentando fazer muito diferente. O foco é em Palmeiras e Flamengo, tá? E aí buscar peças diferentes aí pra gente encaixar no time, para conseguir tirar pontos e diferenciar ali. Mas o foco, a estrutura do time tem que ser baseada nesses dois times que são bem favoritos, tá? Falando agora dos últimos jogos que a gente tem aqui, Criciúma e Fluminense, a fase do Fluminense é desesperadora, né? Lanterna do campeonato aí, muito lanterna, né? O Fluminense aqui, nessa rodada, ele pode ficar a mais de dois, ele já tá a 7 pontos, né? Então, ele já tá 2 jogos de escapar da zona de rebaixamento, pode ficar 3 nessa rodada. É um confronto, assim, crucial para o Fluminense, tá? Precisa de qualquer jeito da vitória. Tem 7 derrotas em 7 jogos fora, então, assim, não tem como não falar que o Criciúma é favorito, tá? E, aliás, o Criciúma jogando em casa, ó, vem de 4 jogos sem perder, tá? 2 vitórias, 2 empates. E, assim, ganhou do Cruzeiro, que é um time chato ali, né? Conseguiu um empate ali com o time do Internacional, que é mais um time qualificado. Ganhou do Botafogo, empatou com o time do Bahia. Então, pegou times fortes jogando em casa e conseguiu ganhar no Heriberto Rios, tá? Então, eu acho que o Criciúma é favorito. O Fluminense tomando muito gol de atacante. Então, para quem joga tiro curto, a gente tem um Bolacier aqui, que pode ser uma aposta bem interessante para a rodada. Um Mateuzinho, uma apostinha ali no meio, pode ser interessante aqui, esses dois para a rodada, pelo que o Fluminense tem tomado de gol. E pensar nesse trio aqui, ó. Gustavo, Rodrigo e Claudinho, tá? O Fluminense tem cedido muito ponto para zagueiro, muito ponto para lateral direito, muito ponto para goleiro, tá? Então são 3 peças que a gente pode pensar em apostar aqui na defesa, tá? Criciúma também eu vejo um potencial de SG interessante para a rodada, tá? Vindo aqui pro próximo jogo, Galo e São Paulo, né? O Galo que o pessoal zoando aí que costumou tomar de 4, no último foi de 3, mas assim,
uma defesa horrorosa, né? A defesa do Galo tá com muitas dificuldades, né? O São Paulo melhorou aí nos últimos jogos. Se a gente pegar o desempenho geral do São Paulo nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e tinha uma derrota que mais melhorou muito mesmo. Se encontrou aqui com essa formação com o Ferreirinha, tá? Luciano voltou a jogar muito bem, o Caleri também sendo muito participativo, o Lucas Moura, tá? Não tem girado o jogo para Cartola, mas ele joga um futebol um pouco diferente ali, né? Então o time de São Paulo tem tudo para fazer gols nessa rodada, mas eu acho que o Galo também tem potencial de fazer gol, tá? O São Paulo vai ter a volta do Rafael, seu goleiro, tá? E do setor defensivo como um todo ali completo. Mas o Galo vai ter a volta do Guilherme Arana, que estava com a seleção. E aí, olha esse setor ofensivo do Galo, né? Scarpa jogando pelo lado que ele gosta, ali jogando pela direita, é um cara que tem muito potencial. Tem a volta do Guilherme Arana ali, Hulk, Paulinho, esse menino Cadu tá jogando muito bem. Então, eu acho que é um jogo para ambas marcas, tá? Vejo um jogo que os dois times tendem a marcar. E aí, claro, a gente tem o Hulk aqui, jogador de cartola, a gente vai comparar ele e o Veguete ali, porque são nomes muito, muito interessantes para a rodada, tá? Pensar no Scarpa também com uma opção ali para cercar no meio de campo, né? Um cara com bastante média básica, pode ser interessante. O Arana já é mais complicado, né? Enfim, vai voltar a jogar agora. Ele deve estar um pouco sem ritmo de jogo, porque alternou ali na seleção a titularidade. Não confio muito no SG, é uma peça bem mais diferente, tá? Mas esses dois aqui são muito fortes. Do lado do São Paulo, Lucas Moura, muito forte para a rodada, acho bem interessante. E o Luciano aqui também é uma peça que a gente tem que ficar de olho, tá? E aí, vindo para o último jogo aqui da rodada, pessoal, Vitória e Botafogo. O Botafogo também é favorito, né? A gente comentou aqui que o foco tem que ser em Palmeiras e Flamengo, mas o Botafogo é o vice-líder da competição, enfrentando um Vitória que está mais lá para baixo. Então, também o Botafogo é um time favorito, mas o fato do mando de campo, ele jogar como visitante, acaba diminuindo um pouco esse favoritismo, né? O Vitória jogando em casa, teve uma recuperação boa nos últimos jogos, né? Nos últimos 4, foram 3 vitórias, marcando bastante gols. A zaga do Botafogo é uma zaga acaba tomando seus golzinhos, vai estar sem o Baço suspenso, tá? Então eu vejo um jogo de ambas marcas. O Alejandro pode ser uma peça aí para quem joga tiro curto, tá? O Botafogo tomando alguns gols de atacante. E o Alejandro vem de 2 jogos aí com 2 gols e uma assistência, se eu não me engano, tá? E do lado do Botafogo a gente tem o Eduardo, né? Inimigo dos cartoleiros aí. Júnior Santos também pode ser uma opção interessante. O Vitória sempre tomando gols de atacante, né? Então, um jogo interessante para ambas marcas também, pensar em peças ofensivas aqui, tá? Mas é basicamente isso, a análise de confrontos aqui. Vamos agora passar para vocês os melhores SGs. Só antes de novo pedir para vocês reforçar o pedido, pessoal. Quem é novo no canal, se inscrevam no canal aí. A gente tem crescido bastante, já estamos com 3.500 e quase 30 inscritos aí. Nossa meta até o final do ano é de chegar a 5.000 inscritos, tá? Então, dá essa moral para a gente que é novo, se inscrever no canal. E deixem um like, tá curtindo o conteúdo? Deixa o like, é de graça, ajuda demais o canal mesmo aqui, ajuda a impulsionar o vídeo para mais pessoas também, ajuda que o YouTube entende que vocês gostam desse conteúdo e entregue para vocês, então, para vocês não perderem o vídeo também é importante, tá? E deixar aquela meta de like, tá? Ó, vou deixar uma meta mais ousada, que é feriadão, então o pessoal tá em casa, vai assistir o vídeo, 250 likes aí, pra gente mostrar nosso tabelinho de atacantes, que tem batido bastante ali, tem cravado a probabilidade de participar de gol. 250 likes, a gente mostra o nosso tabelinho de atacantes amanhã na live, tá? Então, meta de likes estipulada, se inscrever no canal, e é isso, tá? E também siga a gente no Instagram, estamos postando bastante conteúdo bacana lá pro pessoal. O pessoal tem curtido mais lá também os conteúdos, estão gostando, tá? Tô fazendo um esforço esse ano para publicar mais coisa lá e tá sendo bem bacana, tá? Mas é isso, recadinho antes de passar aqui para as análises, tá? Então, esse foi da rodada 15, mapa de SG da rodada 16, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. E claro, a gente tem escalonados aqui. O principal SG da rodada é o Palmeiras, tá? Como eu falei pra vocês, apesar do Atlético Goianiense ser um time forte, jogando fora de casa até, o Palmeiras está muito sólido defensivamente, principalmente jogando no Allianz Parque. O time do Atlético Goianiense tem valias ofensivas mais fracas do que o time do Fortaleza. Então, acho que o Palmeiras realmente é o principal SG da rodada, tá? O segundo, eu realmente vejo o Flamengo, mas até com uma distância assim, em relação ao Palmeiras. Mas como eu falei, o Fortaleza fora tem tido dificuldade de marcar. Então, o Flamengo é um SG bem forte para a rodada, tá? E aí, dois SGs um pouquinho mais ousados para a gente poder mesclar, e até essa rodada é uma rodada bem estratégica para a gente pensar nisso. O Vasco, 40%, né? Enfrentando esse time do Corinthians, está com dificuldade de marcar gols. E o time do Criciúma, né? Enfrentando esse Fluminense que não consegue marcar gols aí. Então, o Criciúma também pode ser um SG interessante para a rodada. Depois aparece aqui Atlético Paranaense, Grêmio, até o Vitória apareceu aqui junto com o Botafogo, mas assim, daqui para baixo eu não confio quase nenhum SG. Talvez do Atlético Paranaense se o Bento voltar, tá? Mas é basicamente isso, os SGs para a rodada. E a gente vai falar um pouquinho de estratégia, porque está bem importante para essa rodada, tá? Então vamos vender todo o nosso time aqui e começar a passar as dicas por posição, tá? Vamos lá. Quem aí bancou o Jean Lucas? Esqueci até de falar, pessoal.
Deixa aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada. E quero saber de vocês se vocês vão escalar Hulk ou Veguete e quem vai ser o capitão de vocês na rodada aí, tá? Mas vamos lá, deixa eu vender todo mundo aqui pra gente poder escalar nosso time. Pô, claro, prejudicou a gente, hein? Falou que o Wesley ia pro jogo, o cara começou no banco, aí complica nós. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar falando dos goleiros aqui. E eu falei do SG, então a gente já vai ficar de olho em alguns goleiros. Mas eu quero trazer uma outra coisa interessante para vocês aqui, ó, que é essa tabelinha de goleiros, tá? Que eu acho bem interessante aqui, que é a estatística de FD Gol, tá? Então a gente vê aqui, o Fluminense, nos últimos 5 jogos aí, finalizou 13 vezes e não marcou gols aí, né? Se eu não me engano, na verdade, tive um gol contra, mas assim, é um time que tem potencial, só que não tem cedido tantas defesas. Gustavo do Criciúma pode ser um goleiro interessante, mas aí aparece no FD Gol aqui bem alto. O Corinthians tá com FD Gol bastante alto, a gente sabe que o Corinthians sempre imita vários goleiros. Então pensar aqui no Léo Jardim, o Cruzeiro também aparece cedendo bastante defesa aqui, não marcando muitos gols. Então, o Marquezinho seria mais ousado. Mas aí aparece Fortaleza aqui. Então, pensar ali no Rossi. E aparece o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense finalizando muito, tá? Média de 6,2 finalizações aí. Então, o Everton tem um potencial muito grande para a rodada, tá? Então, essa estatística ajuda bastante a gente além do SG. Eu separei aqui os goleiros favoritos para a rodada. E eu vejo 3 goleiros acima dos demais, tá? Que são. Opa, bugou aqui. Ó, são o Everton, um dos meus atletas favoritos aqui para a rodada. Como eu falei, sempre bastante regular aí na competição. E o time do Atlético Goianiense tem cedido muita finalização. Vocês viram ali, média de 6,2. Outro goleiro que eu vejo com bastante potencial é o Léo Jardim aqui do Vasco, tá? Pelo que eu falei, o Corinthians tem cedido muita defesa para goleiro, tá? Então acho que o Léo Jardim é um goleiro bastante interessante para a rodada. E eu gosto muito do Rossi, tá? A gente viu que o Fortaleza tem tido dificuldade também de marcar gols. Para mim, esses são os 3 principais. E aí, fazendo uma escadinha para vocês, eu colocaria primeiro o Everton, tá? Depois o Léo Jardim e depois o Rossi, tá? Essa seria a minha escadinha de goleiros aqui para a rodada. Como eu falei, alguns goleiros mais ousados aí, seria o Marquezinho do Grêmio, um goleiro que pode ser interessante aí para a rodada. Um Gustavo do Criciúma, já que o time do Fluminense não tem marcado gols. E se o Bento voltar, ele também pode ser um goleiro interessante aí, mais ousado, tá? Mas, seguindo a nossa escadinha aqui de goleiros, a gente vai escalar o Everton, tá? E é bom nessa rodada aqui que a gente pode fazer o hack com caixa aqui, né? Sempre importante a gente ter o hack do goleiro ali para evitar o antinegativo, tá? Mas vamos lá, passar para a posição de zagueiro aqui, pessoal. E daí eu já acho que é uma questão assim. Deixa eu dar, não tá aparecendo aqui, não tá filtrando direito o favor, mas vamos lá. A gente mostra aqui. Então eu vou destacar aqui para vocês. Primeiro, o Gustavo Gomes do Palmeiras. Vou destacar para vocês o Fabrício Bruno do Flamengo. Então, poderia ser o Davi Luiz também, poderia ser o Naves ali, poderia ser o Vitor Reis. Mas enfim, um zagueiro do Palmeiras e um zagueiro do Flamengo. E vou destacar o Rodrigo do Criciúma, tá? E eu vou mostrar por que eu vou destacar o Rodrigo do Criciúma. Ele pode ser uma opção interessantíssima para a rodada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso daqui. Filtrar aqui no Cartão FC Brasil, zagueiros, e mostrar um destaque importante dele, ó. Rodrigo do Criciúma, a gente tem o Gustavo Gomes, claro. E eu vou colocar aqui para vocês verem também Fabrício Bruno e Davi Luiz. Vocês verem como são pontuações parecidas. Então, vamos começar com o Rodrigo, que eu acho que é um zagueiro interessante para a rodada, tá? Primeiro, olha o que o time do Fluminense tem cedido. No último jogo, Cardona e Bates mandaram muito bem aqui, com bastante média básica. Aqui com o time do Grêmio, SG mais 2,6 de média básica para o Rodrigo Eli. Aqui o Zé Ivaldo e o João Marcelo conseguiram tirar a média básica. Gol do Bastos, gol do Arboleda. Então, o time tem cedido muito ponto para zagueiro. E olha o Rodrigo em casa. 9 pontos contra o Cruzeiro, com 4 desarmes. 4 desarmes aqui contra o time do Internacional também. Aqui 1,7 de média básica. Aqui teve uma assistência também. Aqui contra o time do Vitória, 3 desarmes. Então, um zagueiro que tem desarmado bastante. Isso é muito importante para a Cartola, tá? Então, no nosso time aqui, por enquanto, a gente vai escalar o Rodrigo, tá? Uma opção mais ousadinha aí para vocês. Eu já vou explicar por que eu tô com ele, tá? E eu vou fechar nosso time aqui com o Gustavo Gomes do Palmeiras. Pensar nessa bola aérea do Palmeiras, tá? Um cara sempre bastante regular aí para rodada, tá? Então, vou fechar com o Gustavo Gomes aqui, tá? Vamos lá, Gustavo Gomes no nosso time. E aí, pela questão do pênalti, pela questão da bola aérea, a gente tá optando por ele. Mas como eu falei para vocês, também vocês poderiam optar aqui por colocar o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, tá? São dois zagueiros bem parecidos, na verdade, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem o Fabrício Bruno, que na última rodada fez 2,9, tá? Mas o Davi Luiz fez 1,3 e ele teve 2 finalizações, então foi uma questão assim, ele cometeu essa falta,
o Fabrício Bruno não cometeu a falta e conseguiu um desarme. Se o Davi Luiz tivesse aqui conseguido o desarme em vez de cometer a falta naquela jogada ali, ele teria feito praticamente a mesma pontuação, tá? Então, o Fabrício Bruno tem ido um pouquinho melhor nas últimas rodadas, então por isso que eu coloquei ele ali como atleta favorito, né? E não o Davi Luiz, mas assim, são zagueiros muito, muito parecidos, tá? Por enquanto a gente tá indo aqui com o Gustavo Gomes, tá? Na zaga pensando na bola aérea ofensiva, mas eu tô bastante em dúvida aí, tá? Vamos passar aqui para as laterais, pessoal. E eu destaquei 3 nomes aqui para vocês. Primeiro, 4 nomes para vocês. O Piquerez, do Palmeiras, o Wesley, do Flamengo, o Paulo Henrique, do Vasco e o Claudinho, do Criciúma, tá? O Piquerez, eu quero destacar para vocês o seguinte. Em casa, ele não tem feito pontuações muito boas de média básica, tá? Então aqui, por exemplo, ele pegou SG e só, 5 pontos. Aqui ele fez 6,60 e só, nada mais. E aqui ele fez 5,20 e só, tá? Então, não, aqui foi um jogo que ele jogou fora de casa, que ele pegou média básica. Mas nos últimos 2 jogos em casa, ele pegou o SG e ficou por isso mesmo, tá? Então tem sido um cara que não tem gerado muita média básica em casa, tá? Mas é um cara que é importante. Mas eu quero destacar para vocês aqui alguns dos nomes que eu acho bem interessantes no laterais, tá? Quero começar falando do Wesley do Flamengo, tá? O Arthur Lucas também seria uma opção bastante viável para a rodada, tá? Quero falar também do Claudinho do Criciúma, também seria uma opção interessante para a rodada. E quero destacar para vocês do Paulo Henrique, tá? Lembrando, o Piton, nos últimos 3 jogos que ele fez, nos 3 ele deu assistência e teve a lei do ex, tá? Mas vamos lá. Começando aqui com o Wesley, olha o que ele tem gerado de média básica: 4,6 de média básica, 7,2 de média básica, 4,9 de média básica, 4,3 de média básica, e vai enfrentar esse time do Fortaleza, que no último jogo, por exemplo, o Paulo Henrique mandou 11 pontos, tá? Com 4 desarmes e um FD. Então, tem cedido bastante ponto realmente para o lateral direito do time do Fortaleza. Como eu falei, o Breno Lopes cede muito ponto, tá? Então, o Ayrton Lucas seria um cara mais seguro, digamos assim, porque vai estar mais escalado. Mas eu quero fazer uma apostinha no Wesley aqui. Eu acho que ele tem um potencial muito forte para a rodada, tá? E aí, pessoal, para fechar essa lateral aqui com vocês, a gente tem, como eu falei, o Paulo Henrique do Vasco, tá? É uma opção bastante interessante. Opa, aqui eu tô com o Claudinho. Não, quero mostrar primeiro o Paulo Henrique. 11 pontos aqui. Aqui ele conseguiu 4 desarmes também. Aqui 3 desarmes, já teve gol, então tem voado. E a gente sabe, o time do Corinthians cede muito ponto lateral direito, né? William 9,9, Marcos Rocha 10,1. A gente sabe que o Wesley perde muita posse de bola, então o Paulo Henrique é um zagueiro, um lateral bastante estratégico para a rodada, assim como o Claudinho, tá? Olha as pontuações do Claudinho jogando em casa, tá, pessoal? 14,4, 10,4, 4,9. Então, tem voado baixo e o time do Fluminense cedendo muito ponto lateral direito, tá? Tinga, João Pedro, William, Damian Soares, tem sido um mar de pontos lateral direito do time do Fluminense, tá? Então, por isso que eu destaquei esses jogadores para vocês. Além deles, a gente teria ainda o Guilherme Arana e o William com muito potencial para rodando, tá? O William sempre muito regular, o Guilherme Arana estava muito bem no campeonato. E aí, até falando um pouquinho de estratégia que eu comentei com vocês aqui, por enquanto eu vou colocar o Paulo Henrique aqui no meu time, tá? Pô, tá indo sem o Piquerez e sem o Ayrton Lucas, né? Então, pessoal, é uma questão seguinte: você poderia aqui, né, pensando na questão da SG, dobrar o Palmeiras, dobrar o Flamengo, mas eu não recomendo triplicar. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar no time dos mais escalados, a gente tem uma triplicada do Palmeiras e uma dobra do Flamengo. Eu acho que, por exemplo, uma estratégia legal para quem quer mais na segurança por exemplo, dobrar o Palmeiras aqui com Gustavo Gomes e Piquerez, dobrar o Flamengo com Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, e colocar, por exemplo, aqui um Léo Jardim, tá? Que para mim seria o terceiro melhor goleiro para a rodada, seria uma opção interessante. Uma outra variação possível aqui seria você colocar aqui Piquerez e o Everton, e aqui na zaga você colocar, por exemplo, um Rodrigo do time do Criciúma. Ou então você pode colocar aqui o Rossi no gol, Gustavo Gomes, Piquerez e Fabrício Bruno, e aqui na lateral você pode optar por um Claudinho, ou por um Paulo Henrique, ou por um Lucas Piton, tem opções. Então, o que eu recomendo para vocês? Quer ir mais na segurança? Dobra o time do Palmeiras, dobra o time do Flamengo e busca uma outra pecinha de algum outro time ali, ou do Criciúma, ou do Vasco, que a gente tem opções interessantes que eu passei para vocês. Esse time que eu estou tentando aqui é um pouco mais ousado. O que eu estou fazendo? Eu estou apostando contra o SG do Flamengo aqui, tá? Apostando que o Fortaleza talvez marque um gol do Flamengo, já que o Flamengo acabou tomando o gol do Cuiabá. Então, vamos só com uma peça que é um cara que tem mais média básica e buscando 2 dias um pouco mais ousados com o Paulo Henrique e o Rodrigo, e pensando também em jogadores que têm média básica, tá? Então, pensando nessa questão da defesa. Então, é uma aposta que a gente está fazendo. Eu ainda estou bastante em dúvida se a gente vai com esse time ou se eu vou mais na segurança aqui com o Fabrício Bruno, e aí dobro o Flamengo, dobro o Palmeiras e vou com outra peça, ou se eu troco aqui o Piquerez
e aqui no gol eu coloco, por exemplo, um Léo Jardim, enfim. Estou pensando em algumas estratégias aqui, mas acho que é importante a gente pensar nisso para tentar tirar pontos, ou então para manter a segurança. Acho que a defesa está um lugar interessante para a gente tentar fazer algumas diferenciações, tá? Tem técnico aqui para rodada, pessoal. Como eu estou apostando um pouco contra o SG do time do Flamengo, eu vou acabar indo com o Tite, com o Abel Ferreira, tá? Mas o Tite seria uma opção interessante aqui, inclusive para quem quiser cercar o Flamengo com esse potencial de SG, dobrar aqui, tipo, o Wesley e o Tite, tá? Enfim, como eu falei, tô pensando em algumas estratégias aqui. Por enquanto eu vou com o Abel Ferreira, até pensando numa questão de qual que é o melhor técnico para rodada definitivamente, eu acho que é o Abel, tá? Porque ele tem uma média melhor, ele é um cara mais regular, e o Abel, quando pega o SG, a pontuação dele vai lá em cima, né? Porque ele coloca vários defensores, dobra os laterais, coloca mais zagueiros ali, isso acaba elevando a pontuação do técnico, tá? Quem não quiser ir com o Abel Ferreira e com o Tite, tiver com menos cartoletes aí, um cara muito forte para rodada é o Rafael Paiva, pensando no SG ali, né? Pensando também em Veguete, Adson, pode ser opções interessantes. E tem o Tencate, né? O técnico mais barato para quem está precisando de poupar a cartoleta ali. Tencate também seria uma opção bastante viável, tá? Mas vamos pro meio para o ataque. A gente vai falar de alguns nomes do meio. Depois no ataque lá, eu tenho duas peças que eu já falei que são unanimidades. E a gente vai fazer aquela comparação ali entre Hulk e Veguete, tá? Que eu acho que são as opções para fechar. Vou comentar de alguns outros nomes para tiro curto também, tá? Ou para quem quer usar ainda mais, né? Mas vamos lá. No meio de campo, para mim, a gente tem esses 5 nomes que são os 5 favoritos para a rodada. Eu vou trazer mais dois que eu acho que são interessantes aí de a gente pensar, tá? Vou começar com dois caras que para mim são unanimidades para a rodada, tá? O Rafael Veiga, enfrentando o time do Atlético Goianiense. Pô, mas o Rafael Veiga foi mal no último jogo, não jogou muito bem. Mas, pessoal, no último jogo que ele foi mal, ele mandou 3,10 de média básica com várias finalizações, tá? Então, é um cara que tem um jogo bastante favorável, tá? Enfrentando o time do Atlético Goianiense, que apesar de ser um time que é forte jogando como visitante, toma seus gols ali. O Palmeiras tem criado muita chance. Depois que o Estevão começou a jogar ali com uma titularidade mais recorrente, o Veiga cresceu muito de potencial, né? O Estevão gera aquele jogo pro meio, rola para trás e o Veiga tá chutando, pisando na área. Então, muito difícil deixar de fora, tá? Eu acho que um outro cara que é bastante seguro, para quem quer ir mais na regularidade aqui, seria colocar o Gustavo Scarpa, tá? Seria uma opção mais regular para você escalar aqui no seu time, tá? Não acho que é uma unanimidade, mas o Scarpa tem voltado a criar, e uma questão falando até de sedimento aqui, para meio de campo, tá? Vou falar de dois caras que eu acho que são bastante interessantes, que são o Scarpa, tá? E eu vou comentar depois aqui do Adson do Vasco, tá? Eu não coloquei ele nos favoritos, mas eu também acho que é um atleta interessante. Mas, enfim, falando um pouquinho aqui sobre o Scarpinha, primeiro, ele voltou a ter uma média básica legal nos últimos jogos, né? Vai voltar a jogar pro lado dele, que é do lado direito. E o São Paulo tem cedido muito ponto para mim. Então, o Fernandinho mandou muito bem. Aí com o time do Vasco, JP, Guilherme Estrela, Adson, Matheus Carvalho, todos mandaram muito bem. Com o time do Corinthians, Raniel, Igor Coronado também mandaram bem, tá? Então o São Paulo tem tido uma regularidade de ceder ponto para meia. Isso, inclusive, é importante a gente ficar de olho na questão do Hulk, tá? Porque o Hulk tem jogado como uma peça no meio, se a gente olhar ali. Tem jogado Cadu e Paulinho mais à frente, e o Hulk fazendo essa função ali meio de campo, tá? Então é importante pensar nessa questão pelo que o São Paulo tem cedido aí para os times, tá? E outro time que também tem cedido muito ponto para meio é o time do Corinthians, né? A gente viu aqui Lucas Romero, Matheus Pereira conseguindo bastante ponto, Rafael Veiga e Fabinho mandando muito bem aqui, né? O Christian mandou muito bem, Nicão também, Eric, tá? Então, Corinthians tem tido uma regularidade de ceder pontos para meia. O Adson pode ser uma opção interessante. Adson que melhorou bastante, ó. Média básica boa aqui, 3,6. Aqui conseguiu o golzinho, deu assistência, então tem melhorado bastante o desempenho. E tem a lei do ex também, tá? Até, inclusive, pensando em questão de estratégia, eles são, por exemplo, eu tô com vamos supor que você, a gente já vai fazer a comparação, vamos supor que você escolheu o Veguete, você pode colocar um Scarpa aqui no nosso time. Vamos supor que você escolheu o Hulk lá, você pode fechar com o Adson ali para tentar cercar esse potencial do Vasco, tá? É uma questão de estratégia aí para vocês. Outro cara que eu acho bastante interessante, Lucas Moura aqui, muito forte para rodada, tá? É um cara que vai enfrentar esse time do Atlético Mineiro, que tem tomado muitos gols. E assim, como eu falei, no ataque é difícil de encaixar ali um Luciano, que é uma peça excelente para rodada, mas é difícil de encaixar porque a gente tem caras mais fortes, na minha opinião. Então você pode tentar cercar esse potencial do Galo tomando muitos gols com o Lucas, tá? Ele não tem feito bons jogos para Cartola, mas quem sabe ele não desencanta aqui, tá? E a gente tem esses dois caras que se enfrentam, que são Matheus Pereira e Cristaldo, tá? Como eu falei para vocês, o Cruzeiro não vem bem fora de casa. O time do Grêmio não é o time que mais cede pontos para meia, tá? Então, eu acho que o Matheus Pereira é um cara forte para rodada. Talvez até o time mais regular seria com Veiga, Scarpa e Matheus Pereira, mas eu acho que dá para variar e eu vou variar aqui, tá? Eu tô pensando bastante em escalar o nosso Cristaldo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão
de por que eu tô querendo fazer essa aposta no Cristaldo. Primeiro, ele é o cobrador de pênalti. Depois, o Cristaldo melhorou um pouco de média básica, por exemplo, contra o Juventude. Fez 4,5 de média básica. Aqui deu assistência e gerou bastante média básica. Em casa, vem de uns jogos bons aqui de média básica também, que não era muito característica dele. E o Cruzeiro, fora, é um time que toma gols, tá? Então, aqui foi 1-0, mas contra o time do Flamengo, 11,7 para o Gerson, tá? Aqui 8,9 para o Tassiano, aqui 9,8 para o Zé Gabriel, tá? Então, é um time 13,7 para o Lucas Moura, é um time que tem tomado seus gols ali, tá? Então, eu tô querendo fazer essa aposta no Lucas Moura, o Cristal tem vindo um bom momento, vou dar esse votinho de confiança pro Cristal, tá? E eu vou deixar essa vaguinha aberta do meio de campo para ver se a gente escala, dependendo de quem a gente escala ali no ataque, a gente escala Gustavo Scarpa ou o Adson, tá? Fico nessa dúvida aí. E como eu falei para vocês, teria também o Gerson aqui, pensando em manter a teimosia de escalar ele. Também acho que é um nome bastante interessante para rodada assim, tá? Sim, teria mais teimosia aí. E vamos finalmente para o ataque, pessoal. E daí eu acho que Pedro e Estevão não tem muita conversa. Você tem que ter os dois caras do seu time, são os dois atletas favoritos para mim, tá? Os dois favoritos que eu coloquei aqui foram o Hulk, o Veguete e falei o Luciano, tá? Quem quiser apostar muito mais, tentar buscar um nome bem diferente aí, dá para colocar o Luciano, tá? Mas eu não fugiria desses quatro, eu escalaria três, tá? Pedro, Estevão, Hulk e Veguete, tá? Primeiro falando por que que o Estevão e o Pedro são unanimidades. Vou passar bem rápido sobre isso, tá? E falar até um pouquinho sobre qual é o melhor capitão para a rodada. Você pode apostar depois num Hulk, num Veguete, em outros caras ali, mas olha isso daqui, ó. O Pedro vivendo um momento excelente e olha o time do Fortaleza que tem cedido. Veguete, 17,6. Paulinho, 10,8. Palácios, 11,1. Cadu, 6,9. Cleison, 11,2. 9,7. 10. Olha o tanto de pontos que o Fortaleza tem cedido, tá? O time do Atlético Goianiense, o Estevão vivendo um momento mágico, também jogando muita bola. O Atlético Goianiense cede um pouquinho menos de ponta. Teve a mitad aqui do Sacha e do Elinho, tá? Aqui o Cadu, Palácios e o Paulinho foram bem. O Hulk também, tá? Mas aqui a gente já vê cair um pouquinho essa questão do cedimento, tá? São dois caras bem parecidos ali, tá? O Estevão e o Pedro pensando em capitão. Como o Fortaleza tem cedido mais pontos para atacante, eu vou jogar a faixa de capitão aqui no Pedro, tá? E finalmente, como eu falei, a gente teria um Luciano, um Alejandro, um Bolacier para fechar o time, mas a principal dúvida dos cartoleiros, vamos comparar aqui, é Hulk ou Veguete, tá? E eu preparei um card aqui para vocês, bem bacana, tá? De comparação. E aí, assim, o Veguete tem 14 jogos, 6 gols, 0 assistências. O Hulk, 10 jogos, 3 gols e 3 assistências. Então, o Veguete está mais próximo do gol ali, tá? Inclusive, se a gente pensar em XG, o Veguete está bem à frente do Hulk, está quase o dobro aqui, né? Mas o Hulk, pensando em participação de gol, ele tem mais participação de gol do que o Veguete, tá? São 3 gols e 3 assistências em 10 jogos, tá? É um pouquinho mais do que o Veguete, que tem as mesmas 6 participações em gol em 14 jogos. Pensando em minutagem, o Veguete está um pouquinho mais à frente, tá? Do Hulk. Pensando em média pro Cartola, o Hulk está à frente do Veguete, não muita coisa, 7,6 contra 6,94, bem próximo. E em média básica, vocês podem pensar, o Hulk vai matar o Veguete, não tem jeito. Mas o Veguete está à frente do Hulk, tá 3,51 contra 3,36, tá, pessoal? Então, isso é bastante importante a gente pensar aqui. O Hulk, nos últimos jogos, cresceu muito de média básica. Se a gente realmente pegar os últimos 5 jogos, o Hulk realmente dá um banho no Veguete em questão de média básica. Mas no campeonato como um todo, o Veguete está até um pouquinho na frente, tá? Mas realmente, nos últimos 5 jogos, o Hulk está à frente. E pensando em média como mandante, o Hulk está com 8,57 contra 6,71. Então, aqui a gente tem um ponto principal. O Hulk é um jogador de cartola melhor do que o Veguete, tá? Isso não se discute. O Veguete é um cara bom de cartola também, ele também finaliza bastante. Também é um cara que gera sua média básica, a gente está vendo ali. Mas para cartola, o Hulk é um jogador melhor, tá? Cobra todas as faltas, os dois têm o pênalti, né? Mas o Hulk cobra falta, o Hulk cobra alguns escanteios. O Hulk é um jogador que finaliza bastante também. É um cara que assume esse protagonismo. Então, o Hulk é melhor de cartola. Mas se a gente pensar no confronto, o adversário, o Vasco enfrenta o Corinthians, está muito pior do que o São Paulo. E o Galo enfrenta o São Paulo, tá? Então, se a gente pegar aqui, o Corinthians vem de 3 derrotas e 2 empates. O São Paulo jogando fora vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, tá? Então, eu até acho que o São Paulo seja leve favorito contra o time do Galo, tá? Mas aí, para a gente finalizar essa decisão e eu escolher meu jogador, é o seguinte: o São Paulo, tá melhor do que o Corinthians nos últimos jogos, não se discute. Mas olha aqui, o Corinthians tomou 9 gols nos últimos 5 jogos e o São Paulo tomou 8, então tá bem próximo ali. O Corinthians deu 3,85 para atacantes, o São Paulo cedeu 3,11, tá? Sendo que o São Paulo cedeu muito ponto para meia, que é justamente onde o Hulk tá jogando.
E aqui, o Vasco, o Corinthians cedeu 3 gols e uma assistência para atacante, e o São Paulo cedeu 2 gols e 2 assistências para atacante. E ainda tem a questão dos meios de campo ali. Então vocês veem que apesar do São Paulo estar melhor fora de casa, o segmento tá bem parecido assim, tá? Então, assim, são dois jogadores bem parecidos. Vocês viram que o Hulk é um pouquinho melhor de cartola, mas o Veguete tá logo ali atrás. O Corinthians tá um pouco pior do que o São Paulo. Mas em questão de segmento, o Corinthians só tá um pouquinho à frente, tá? E questão de aqui, o Veguete tem uma minutagem melhor, tem mais XG, mas o Hulk participou mais de gol. Então, são jogadores que se equivalem, pessoal. É aquela questão. Quem você escolher, tá conferindo no Hulk? Vai de Hulk. Tá conferindo no Veguete? Vai no Veguete. Eu, no meu time, vou escolher o Hulk por ser um jogador de cartola, por aquilo que a gente falou ali de que o time do Vasco não tem muita sorte ali contra o Corinthians, costuma se dar mal contra o Corinthians, e porque o sedimento tá parecido, o Hulk é um jogador que eu confio mais, tá? Então, no meu time, eu vou fechar com o Hulkzão da massa aqui, um jogador mais de cartola, não vou tirar ele do meu time, tá? Mas é isso, e aí, para fechar o nosso meio de campo, como a gente foi com o Hulk, vamos fazer uma apostinha mais diferente aqui no Adson, tá? E assim a gente fecha o nosso time, tá? Como eu falei para vocês, a gente aqui no ataque tá difícil de variar muito. Acho que não dá para tirar Pedro Estevão, não dá para tirar o Veiga. Acho que tem que ter uma dobra do Palmeiras aqui, tá? Tem que ter peça do Flamengo, mas onde você pode variar? Aqui nessa defesa tentar buscar uma composição diferente, buscar uma pecinha do Criciúma, buscar uma pecinha do Vasco, aí vai do seu grau de ousadia. Aqui no meio de campo, por exemplo, eu tirei o Scarpa para colocar o Watson. Quem quiser isso mais na segurança, poderia ir com o Scarpa aqui. Aqui, eu fui com o Cristaldo, que é mais ousado, mas você poderia ir com o Matheus Pereira, dá para variar. No ataque aqui não dá para variar muito, tá? Mas é isso, pessoal. Eu ainda tenho algumas dúvidas. O ataque eu tô mais seguro aqui. Eu tenho uma dúvida grande nessa terceira vaga aqui com o Cristaldo, tá? Tô pensando se realmente vou cercar esse Vasco com o Adson, porque a gente sabe que ele não é um jogador muito de cartola, né? Tô essa dúvida aqui. Na zaga eu tenho algumas dúvidas também. A gente tem que falar no nosso banco de reserva. Tudo isso vai ser amanhã na nossa live, tá? Então não esqueçam. Live é 5h45. Deixem aí o like para ter a tabelinha de atacantes com a gente aqui, tá? Se inscrevam no canal também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que estava assistindo o vídeo, por quem deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima. Falou!